Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 42 até o 47. Diz assim: todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão e partindo o pão juntos e fazendo orações. Os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas, e por isso todas as pessoas estavam cheias de temor. Todos os que criam estavam juntos e unidos, e repartiam uns com os outros o que tinham. Vendiam as suas propriedades e outras coisas e dividiam o dinheiro com todos, de acordo com a necessidade de cada um. Todos os dias, unidos, se reuniam no pátio do templo, e nas suas casas partiam pão, participavam das refeições com alegria e humildade. Louvavam a Deus por tudo, eram estimados por todos, e cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. Amém? Podemos orar ao Senhor em nome de Jesus Cristo. Senhor, muito obrigado por nós estarmos aqui. Eu quero te pedir humildemente neste momento, mais uma vez, Senhor, a tua graça sobre a minha vida, para que eu possa compartilhar com a tua igreja que está aqui presente, com a igreja do Senhor que está reunida nos lares acompanhando esta reunião, que eu possa compartilhar com cada um deles, Senhor, a tua palavra, e que teu Espírito Santo venha falar conosco de uma maneira muito especial nesta noite. Nós queremos, Senhor, estamos desejosos de ouvir a tua voz. Em nome de Jesus, amém. Podemos assentar. Hoje nós vamos cantar um hino, Ministério de Homens e de Mulheres. Este hino, como vocês verão no momento da apresentação, ele traz a lembrança, a memória, a história dos nossos primeiros irmãos, dos primeiros cristãos. Hoje pela manhã, depois que terminou a escola bíblica dominical, e que escola bíblica, irmãos, foi muito lindo, porque terminou a aula, os irmãos ficaram aqui reunidos, conversando, dialogando sobre o tema, e a irmã Iraí ali na porta dizendo: irmãos, vocês não vão tomar café? E a gente já vai. Saímos daqui, fomos para lá, e do outro lado continuou a conversa, e uma conversa muito boa, porque ela remetia também aos tempos que a Bíblia fala, quando a igreja do Senhor começou, e do Espírito que movia os primeiros cristãos. Quando a gente lê esse texto, a gente percebe que os primeiros cristãos, eles eram pessoas que conheciam o Evangelho e pregavam sobre o Evangelho. Eram pessoas que sofreram perseguições justamente por pregar e viver de acordo com os ensinamentos de Jesus Cristo. E o livro de Atos dos Apóstolos, ele registra alguns eventos históricos daquilo que aconteceu no início da história da igreja, como que tudo se originou desde o momento em que o Espírito Santo desceu sobre um grupo de pessoas que estavam reunidos, orando, e de repente o Espírito veio ali, soprou sobre eles uma unção muito poderosa. Eles, cheios de coragem, saíram e começaram a anunciar o Evangelho do Reino. Uma pergunta que me vem quando leio esse texto para a igreja atual, para a igreja contemporânea: será que nós estamos vivendo o mesmo Evangelho conforme viveram os primeiros cristãos? Você acha que existe alguma diferença, alguma distância que nos separa dos nossos irmãos nos primórdios? Para que a gente possa responder estas perguntas, convém nós estudarmos um pouco sobre como era a vida desses irmãos da comunidade cristã. E uma das coisas que nós vamos ver é que os primeiros cristãos, eles viviam na terra, no mundo, no planeta Terra.
eles não eram diferentes de nós. Embora pertencessem a um outro reino, ao reino celestial, mas eles estavam aqui na terra, porém não se submeteram ao sistema do mundo. Os primeiros cristãos, eles se vestiam como pessoas comuns. Os primeiros cristãos, eles não tinham nenhum símbolo, nenhuma marca, não usavam camisa com o nome da sua igreja, como a gente faz às vezes para identificar a nossa congregação. Na verdade, eles eram pessoas comuns que faziam parte da estrutura social do seu tempo. Ou seja, o escravo, quando ele conhecia o Evangelho de Cristo e aceitava a Cristo, ele não deixava de ser escravo. Ele continuava servindo ao seu Senhor. A diferença é que quando este escravo conhecia Cristo e aceitava Cristo, a sua conduta de servo era exemplarmente melhor do que dos outros que não eram cristãos. Os primeiros cristãos não tinham comportamentos estranhos, não eram alienados, mas eram diferenciados pelo estilo de vida que levavam. Tem um documento histórico, vocês podem encontrar esses documentos na internet, que chama a Epístola de Matetes a Dioneto, que é a exortação de um cristão anônimo, escrita ali por volta do ano 120 da nossa era, onde ele fala que os primeiros cristãos, eles falavam o mesmo idioma que os outros e não se isolavam na cidade. Olha o depoimento dele. Ele fala assim: sua doutrina não nasce das dissertações de intelectuais, nem seguem, como muitos, um sistema filosófico fruto do pensamento humano. Eles vivem em cidades gregas ou estrangeiras, dependendo do caso, e se adaptam às tradições locais, tanto no vestuário quanto na alimentação. Ou seja, eles eram pessoas comuns iguais às outras. Mas esse autor, ele continua e fala assim: e testemunham, presta atenção nesta palavra, testemunham nas coisas cotidianas, um modo de vida que, segundo a opinião de todos, há algo de extraordinário nisso. Aonde estava a diferença entre os cristãos daquela época e os descrentes? Estava no estilo de vida. Eles não cultuavam o imperador, não se prostravam diante do imperador, mas respeitavam a sua autoridade. Teófilo, que foi bispo da igreja de Antioquia no 2º século, eu vou falar um monte de nomes aqui que vocês, talvez muitos nunca ouviram falar. Se quiser, vai anotando aí e depois estude um pouco a história da igreja, você vai gostar. Teófilo foi o 6º bispo da igreja de Antioquia. E ele diz assim, olha o depoimento dele: honrarei o imperador, mas não o adorarei. Ele continua e fala assim: vou orar pelo imperador, porém adoro o verdadeiro e único Deus, para quem sei que o soberano foi feito. Adoração é única e exclusiva a Deus. Ele continua e fala assim: você pode me perguntar, diz Teófilo, por que então você não adora o imperador? E olha a resposta dele: o imperador, por sua natureza, deve ser honrado com deferência legítima, mas jamais adorado. Ele não é Deus para ser adorado. Queridos, olha só, ele continua em sua defesa dos cristãos, e ele fala assim: o imperador deve, portanto, ser honrado com sentimentos de reverência,
devemos obedecer e orar a Ele, porque esta é a vontade de Deus, mas nunca adorá-lo. Nós devemos ter sempre o cuidado, porque só podemos adorar aquele que é soberano, aquele que é Senhor sobre tudo e sobre todas as coisas. Os primeiros cristãos, eles viviam honestamente, e era o testemunho que chamava a atenção. Eles frequentavam o comércio, eles trabalhavam nas oficinas, trabalhavam na agricultura, serviam no exército e eram pessoas trabalhadoras. Mesmo diante de um testemunho tão puro, de qualidades tão nobres, algumas pessoas reclamavam dos cristãos. Mas você quer saber qual era a reclamação que as pessoas tinham dos cristãos? É que os seus valores eram inegociáveis. Ou seja, os cristãos não abriam mão da sua fé, da sua integridade por nada. O Tertuliano, que viveu também ali entre o 2º e 3º século da nossa era, ele diz assim, que os cristãos eram vistos como protetores dos injustiçados. E nas prisões nunca se encontra um cristão, a não ser que esteja ali por motivos religiosos. Esse é o testemunho de Tertuliano. Os cristãos, eles eram perseguidos não porque faziam coisas erradas, mas eles eram perseguidos porque a integridade deles não tinha preço. Naquele tempo, queridos, dos primeiros cristãos, avançando um pouquinho mais na história, Roma, nos primeiros séculos da nossa era, era o centro do mundo, era o centro econômico, político, era o centro militar, tudo estava envolto de Roma. E Roma era um estado politeísta, onde as pessoas adoravam vários deuses. Mas os cristãos, quando chegam em Roma, eles têm adoração exclusiva ao único Deus. Roma não fazia distinção entre poder político e poder religioso. Para eles, as duas coisas caminhavam, andavam juntas. Para vocês terem uma ideia, os romanos acreditavam que eles eram descendentes do deus Marte. Quem era o deus Marte? O deus da guerra. Eles também costumavam orar ao deus Mercúrio. Quando alguém estava com algum problema de ordem financeira, o comércio não estava bem, eles apelavam para Mercúrio, faziam sacrifícios a esse Deus que acreditavam que era o Deus que podia trazer lucros, vantagens financeiras para eles. Mas enquanto os romanos estavam preocupados em orar a deuses da guerra, a Deus do comércio e do negócio, os cristãos estavam preocupados com a vida depois da morte. Então, enquanto os romanos se preocupam em ganhar lucros, em ter mais ganhos, mais vantagens, o testemunho dos cristãos estava relacionado à pregação do evangelho, a viver pacificamente com as pessoas. Os cristãos não eram materialistas, não tinham nenhum apego aos bens materiais. Roma começa a se preocupar com os cristãos, porque a mensagem dos cristãos está impactando o coração de Roma. E para proteger as suas crenças, para proteger os seus costumes, os seus deuses, Roma então empreende algumas perseguições aos cristãos, e daí nascem os mártires. A palavra mártires significa testemunha. Lembra-se do que Jesus falou: vocês serão as minhas testemunhas. Ou seja, vocês serão os mártires. Então os romanos começam a perseguir os cristãos. Nesta época, algumas pessoas da alta sociedade, pessoas ricas também, já estavam conhecendo a fé cristã. E muitos deles já estavam, ainda que à distância, já estavam se aproximando dos cristãos. Os nossos irmãos, quando chegam em Roma, o coração do mundo antigo, ou do mundo do primeiro século, eles conquistam a mente e o coração dos romanos.
Como foi que os cristãos conquistaram aquelas pessoas? Primeiro, eles começaram a pregar uma mensagem que dizia que todas as pessoas são iguais diante de Deus. Até então os romanos, eles tinham muita distinção entre as classes sociais. Então os ricos, os soberanos, eles se consideravam superiores às outras pessoas. Mas a mensagem dos cristãos diz que todos os homens são iguais perante Deus. E isto começa então a tocar o coração do povo. Mas os cristãos vão adiante. Eles fazem uma coisa que o Estado de Roma não fazia. Eles começam a prestar assistência aos pobres. Havia muita pobreza, muita miséria, muita gente perambulando pelas ruas. E os cristãos começam então a exercer o amor que Jesus ensinou na sua palavra. E eles reúnem essas pessoas. Eles começam a oferecer oportunidades de trabalho para essas pessoas. Eles ajudam aqueles que estavam doentes. Eles alimentam aqueles que não tinham o que comer. Só para vocês terem uma ideia, no ano de 250 da nossa era, Roma tinha mais ou menos 60 milhões de habitantes. E desses 60 milhões, 1 milhão de romanos já eram cristãos. 50 anos depois, no ano 300, mais de 6 milhões de romanos tinham se tornado cristãos. Ou seja, os romanos estavam interessados na religião cristã, porque era uma religião diferente, que ensinava princípios e valores que até então eles não conheciam. Os cristãos falavam algo que os romanos não sabiam, que quando alguém morre, a vida não acaba, a vida não cessa. A pessoa quando morre vai para um outro lugar, ou vai para o paraíso estar com Deus, ou a pessoa iria para um lugar de tormento. Então os romanos começam a ficar preocupados, porque agora eles estão descobrindo que existe vida depois da vida, ou seja, vida depois da morte. E aí eles começam a observar mais os cristãos. Mas o que mais chama a atenção dos romanos é a maneira como os cristãos se relacionam com as pessoas. A classe mais alta, preocupada com o número de pessoas que estão se convertendo ao cristianismo, começam a se interessar pelo estilo de vida, pela filosofia de vida dos cristãos. E eles começam a se tornar cristãos. Acompanhe o raciocínio. Nós estamos no ano 300 da era cristã. Se até então a igreja era perseguida, se até então a igreja era pobre, agora com a inclusão das grandes figuras da sociedade romana, pessoas ricas que estão aderindo ao evangelho, ao cristianismo, a igreja começa a crescer não somente em número, a igreja está crescendo também em fama, a igreja começa a crescer em riqueza. Até então ainda paira sobre os cristãos um espírito de ensinar aos outros o evangelho da maneira como Jesus ensinou. Até então eles ainda estão preocupados em atender às necessidades dos outros. Mas de repente, as coisas começam a mudar. Os cristãos que deixavam os seus interesses pessoais para atender os interesses de outros. Os cristãos que davam as suas vidas para que outros pudessem ser alcançados. O livro História do Cristianismo diz que o sangue dos mártires é a semente do cristianismo. Cada cristão que tombava por causa da sua fé, outras dezenas, centenas de cristãos nasciam, brotavam por causa do seu testemunho. Mas agora as coisas começam a mudar. 313 da nossa era. O imperador Constantino, depois de ter tido uma visão, um sonho, ele decide se tornar cristão. E uma vez que agora o imperador romano também é cristão, a igreja, ela encontra força política, ela tem fama, ela tem dinheiro, ela tem número e ela tem agora também poder político. No ano de 391,
o cristianismo se torna a religião oficial do Estado romano. A partir daquele momento, todo cidadão romano deveria tornar-se cristão por imposição do Estado. As outras religiões que antes perseguiram os cristãos, agora passam a ser perseguidas. E a partir do final do quarto século, do início do quinto século, até o século XV, mais ou menos, ou XVI, nós vamos viver uma era conhecida como a Idade das Trevas, o período das trevas. Eu não quero falar sobre esse período hoje. Eu quero falar um pouco mais sobre as marcas que distinguiram os primeiros cristãos. Aqueles que viveram no primeiro, no segundo, no terceiro, até metade do terceiro século. Quando Jesus estava prestes a morrer, Jesus reuniu seus discípulos. Você pode ler esta palavra lá no Evangelho de João, a partir do capítulo 14. Jesus reúne os seus discípulos. E ele começa então ali a repassar alguns ensinamentos que Jesus gostaria que os seus discípulos guardassem estes mandamentos. Jesus começa a ensinar ali os seus discípulos que algumas marcas eram necessárias, porque estas marcas fariam toda a diferença entre a igreja que serve a Deus, a igreja de Cristo e o mundo. Então Jesus, ele ensina aos seus discípulos, e eu quero falar sobre 3 marcas que a igreja do Senhor Jesus precisa ter até os dias de hoje. A primeira dela está lá em João capítulo 15, versículo 18 e 19. Jesus disse assim: o mundo odeia vocês. Lembre-se disso. O mundo me odiou primeiro. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria vocês, por serem deles. Mas eu escolhi vocês entre as pessoas do mundo. Vocês não são mais do mundo, por isso é que o mundo odeia vocês. A primeira marca que a igreja deve carregar, que aqueles primeiros cristãos tinham, e essa marca é a marca que a igreja do Senhor Jesus deve conservar, é a separação do mundo. Lá em Mateus capítulo 6, versículo 24, Jesus falou assim que ninguém pode servir 2 senhores, porque você vai odiar um e amar o outro. Você vai se dedicar a um e vai desprezar o outro. Mas infelizmente, queridos, em nossos dias muitos cristãos estão equivocados. Porque muitos cristãos acreditam ser possível amar 2 senhores ao mesmo tempo. Jesus ensinou na sua palavra, não é possível. Você não pode amar a Deus e ao mesmo tempo ser amado pelo mundo. Porque se o mundo te ama é porque você é dele. Mas se você é de Deus, o mundo vai te odiar, o mundo vai te desprezar, porque você não é deste mundo. Muitos cristãos pensam que esta palavra de Jesus para os seus discípulos foi apenas uma retórica. Jesus apenas disse aquilo no sentido de querer impressioná-los no seu sermão. Mas na verdade, Jesus estava ensinando os seus discípulos que se nós queremos ser também discípulos de Jesus, nós precisamos estar separados do mundo. A fé dos primeiros cristãos era muito diferente de nós, irmãos. Os primeiros cristãos, eles rejeitaram o mundo, a honra, a riqueza que o mundo oferecia. Eles desprezaram as coisas que o mundo podia lhes oferecer, porque eles sabiam que pertenciam a um outro reino, a um outro Senhor. Uma obra escrita por um autor desconhecido no ano de 130 da nossa era. Nesse documento, o autor, ele fala um pouco sobre como eram os cristãos daquela época. Ele diz assim: eles vivem em seus diferentes países, mas agem como se fossem peregrinos. Estavam ali, mas o coração deles não estava naquelas coisas. Ele diz assim: eles estão na carne, mas não vivem segundo a carne. Passam seus dias no mundo
mas são cidadãos do céu. A cabeça deles estava sempre nas coisas celestiais. Obedecem às leis civis, mas ao mesmo tempo, olha o que diz, suas vidas excedem essas leis. Eram cidadãos que não somente obedeciam às leis, mas eles faziam mais do que a lei ensinava, exigia. Eles amam todos os homens, mas são perseguidos por todos. Eles são desconhecidos, condenados, são mortos, mas acreditam que serão restaurados à vida. Eles são pobres, mas enriquecem a muitos. Eles possuem tão pouco, mas abundam em tudo. São desonrados, mas em sua desonra eles são glorificados. E aqueles que os odeiam não podem dar uma razão para o seu ódio. Esses eram os cristãos daquela época. Esse é o testemunho de nossos irmãos. Esses irmãos podiam com certeza dizer, como Paulo declarou lá em Filipenses 1:21, morrer para mim é lucro, mas enquanto eu vivo nesta vida, eu vivo com Cristo. Justino, um dos pais da igreja no 3º século, escrevendo uma carta aos Romanos, ele diz assim: não fixamos os nossos pensamentos no presente. Não estamos preocupados quando os homens nos levam à morte. Olha o que ele diz, porque de qualquer forma, morrer é uma dívida que todos nós temos que pagar. Todos vão morrer um dia. Há um testemunho também, da mesma época, do 2º século, desse autor desconhecido, aonde ele fala o seguinte: os cristãos desprezam os templos como se fossem casas de mortos. Está falando aqui dos deuses pagãos, dos templos aos deuses pagãos em Roma. Ele diz assim: eles rejeitam os deuses, riem das coisas sagradas, da idolatria dos deuses que os romanos adoravam. Embora sejam pobres, eles sentem compaixão de nossos pais. Eles andam seminus, desprezam a honra e vestem os vestidos de púrpura. Ou seja, embora seminus, desprezam a honra e as vestes de púrpura. O autor continua e diz assim: que ousadia, que absurdo incrível! Eles não temem as tempestades presentes, mas temem as que talvez eles tenham no futuro. Não tem medo de morrer agora. Olha que interessante que o autor diz: não tem medo de morrer agora, mas tem medo da morte após a morte. Os cristãos, a preocupação deles não era se iam morrer aqui, como disse Justino, todos os homens morrem, mas eles queriam estar preparados para depois da morte. Eles estão em necessidade, suportam o frio, a fome, trabalhando em empregos exaustivos. Não vão aos jogos de esportes, não têm interesse em entretenimento, rejeitam os nossos banquetes e abominam nossos jogos sagrados. Estes eram os cristãos. A segunda marca que Jesus ensinou aos seus discípulos que devemos mantê-la, em João capítulo 13, 34 e 35. Olha o que Jesus diz: assim como eu os amei, amem também uns aos outros, porque se vocês tiverem amor uns pelos outros, todos saberão que vocês são os meus discípulos. Tertuliano, que viveu ali no final do século II, início do século III, ele diz que os romanos, quando olhavam para os cristãos, eles diziam o seguinte: olha como eles se amam, porque o testemunho, o amor que aqueles irmãos tinham uns pelos outros, era tão contagiante, era tão autêntico, tão vívido, tão verdadeiro, que os romanos olhavam para eles e ficavam encantados com o amor que os irmãos tinham uns pelos outros. Justino, ele diz o seguinte: nós que uma vez estimávamos ganhar riquezas e posses, mais do que qualquer coisa, agora trazemos o que temos para um fundo comum e compartilhamos com os necessitados.
Ou seja, aqueles que iam se convertendo ao cristianismo, eles abriam mão de suas propriedades, de seus bens, e levavam tudo isso para um fundo em comum, aonde compartilhavam os seus bens com os necessitados. Ele diz assim: nós odiávamos e nos destruímos. Nós nos recusamos a nos associar com pessoas de outra raça ou nação, mas agora, por causa de Cristo, nós vivemos com essas pessoas, oramos pelos nossos inimigos e somos como os irmãos. Olha que coisa linda, irmãos. Clemente, outro pai da igreja que viveu no século III, ele diz assim, que os cristãos consideravam que o sofrimento do outro era o seu próprio sofrimento. Eles sentiam a dor do outro. No terceiro século houve uma pandemia que afetou toda a Europa. Milhares de pessoas morreram naquela época. O estado de Roma foi devastado por causa desta pandemia, milhares de pessoas morrendo. Sabe o que aconteceu? Os cristãos eram os únicos que cuidavam dos doentes. Os romanos, os ricos, eles pegavam os seus parentes, vejam bem, os seus parentes, e colocavam na rua para não serem infectados com a doença. Eles desprezaram as pessoas que eram do seu próprio sangue. E os cristãos iam lá, pegavam essas pessoas e tratavam eles como se fosse sua própria família. Muitos cristãos morreram contaminados, mas eles fizeram isso porque amavam a Deus acima de todas as coisas. Queridos, eu pergunto nesta noite, será que o amor que nós declaramos por Deus, ele é tão puro, ele é tão perfeito quanto o amor que esses irmãos declararam? Eu estava lendo uma história que me chamou a atenção. No terceiro século da era cristã, um grande ator de teatro se converteu ao cristianismo. E logo que ele se converteu, ele percebeu que não poderia continuar atuando como ator no teatro. Porque ele entendeu que aquele trabalho que ele fazia era um trabalho que ia contra os ensinamentos dos cristãos. Então ele pensou o seguinte: eu vou criar uma escola de teatro e vou dar aula de teatro para os descrentes, porque eles já estão perdidos mesmo, então não tem problema eu ensinar para eles. Só para vocês terem uma ideia, naquela época, dificilmente uma mulher participava do teatro, geralmente eram só homens. E muitos garotos, eles eram educados, ensinados para se tornarem gays, para se vestir e agir como mulher, para representar melhor o papel feminino durante as peças. Então, aquele ator, ele percebe que aquilo não estava certo. Muitas vezes as festas, os teatros, as peças eram oferecidas em adoração aos deuses pagãos. Então esse ator foi conversar com os líderes da igreja e foi pedir uma orientação para eles. Os líderes da igreja entenderam que ele estava correto, não era certo continuar sendo ator de teatro. Mas eles disseram para ele o seguinte, que aquilo era algo novo que estava acontecendo. Eles era uma experiência nova na igreja. Eles decidiram então consultar o bispo Cipriano da igreja em Cartago. E olha só o que aconteceu. Cipriano, ele disse para aqueles irmãos o seguinte: um cristão não deve ensinar uma profissão que ele não pode exercer. Se ele entende que ele não pode ser ator, então ele não pode ensinar os outros a ser ator. Eu estava lendo essa história e me lembrando dos cristãos mais antigos, e agora falando de um tempo antigo, mas não tão distante, que quando as pessoas se entregavam a Cristo, se o sujeito, por exemplo, ele era alcoólatra, quando ele se convertia a Cristo, na casa dele tinha lá uma prateleira cheia de bebidas alcoólicas. O que ele fazia? Quebrava tudo. Era assim ou não era? Quebrava tudo e jogava fora. Hoje, como que os crentes fazem? Chama os vizinhos e distribui para os vizinhos. O cristão,
fumava e parava de fumar. Mas ele tinha lá guardado um monte de cigarro. Ele ia lá, pegava o cigarro e queimava tudo. Hoje os crentes dão para o vizinho. Deixa eu te falar uma coisa, aquilo que não presta para você, não presta para o outro também. Se você entende que aquilo está te fazendo mal, não dê para ninguém. Foi isso que Cipriano estava ensinando para aqueles irmãos. Mas ele falou uma coisa mais importante ainda, e aí vai chegar o cerne da questão sobre o amor. Ele falou para aqueles irmãos o seguinte: olha, se esse irmão recém-convertido não sabe fazer outra coisa além de ser ator de teatro, e ele não pode exercer a sua profissão, porque ele entende que estaria pecando contra o Senhor, então vocês, igreja, deverão dar assistência a esse irmão, deverão pagar a sua alimentação, dar a sua roupa, da mesma maneira que vocês fazem com os órfãos e com as viúvas. Vocês vão ter que sustentá-lo. E aí ele disse mais ainda: e se vocês não puderem sustentá-lo, manda ele para cá, porque nós teremos a honra de dar roupa e alimento para o nosso irmão. Queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. É muito fácil dizer para as pessoas: não faça isso ou não faça aquilo. Mas será que o nosso amor hoje, ele seria como o amor desses irmãos aqui? Cipriano e a sua igreja nem conhecia o ator. Mas ele disse: se vocês não puderem ajudá-lo, manda para cá que nós iremos ajudar. Será que nós teríamos esta audácia de fazer o mesmo? O amor dos cristãos não era um amor reservado só para os crentes, mas atingia todas as pessoas. Eles entendiam que o amor era um mandamento que deveria ser praticado por todos. Lúcio Sério Lactâncio, ele viveu também ali entre o terceiro e o quarto século da era cristã. Ele diz assim, olha que interessante o que ele diz: se todos nós nos originamos de um homem que foi criado por Deus, não é isso que a gente prega? Todo mundo veio de Adão e Eva. Então ele está dizendo: se todos nós nos originamos de um homem que foi criado por Deus, então claramente pertencemos à mesma família. E ele fala: por esta razão, consideramos uma abominação odiar outra pessoa, não importa o quão culpado ela seja. Por esta razão, Deus ordenou que não odiemos ninguém, mas sim que destruamos o ódio. E ele continua e diz o seguinte: dessa forma podemos confortar até os nossos inimigos, lembrando-lhes que somos parentes. Porque se todos nós, olha a pergunta que ele faz: se todos nós recebemos a vida de um Deus, todos nós recebemos o mesmo sopro do mesmo Deus, o que nós somos então, se não irmãos? E como somos irmãos, Deus nos ensina a nunca fazer o mal para o outro, mas apenas o bem, ajudando os oprimidos, os humilhados, e dando comida aos famintos. Queridos, não é de se espalhar que o cristianismo tenha crescido tanto naquela época. Em um mundo de violência, de guerra, de contendas, em um mundo sem Deus, a igreja veio para ser a luz. A igreja veio para mostrar que ainda existia esperança para aquelas pessoas. E o amor que aqueles irmãos praticavam atraiu a atenção do mundo. Eles não tinham nenhum programa missionário, eles não tinham nenhuma agenda de eventos, eles não faziam nada de diferente, festa disso ou festa daquilo outro. Eles apenas amavam e praticavam o amor, e o mundo foi atraído por causa do amor que esses irmãos tinham uns pelos outros e pelos outros. A terceira marca que distingue os cristãos é a nossa fé. Lá em João capítulo 14, no versículo 1, Jesus falou assim: creiam em Deus, creiam também em mim. E no versículo 24, Jesus falou assim: a pessoa que não me ama, não obedece à minha mensagem. Para aqueles cristãos, ter fé em Deus significava muito mais do que alguém dar um testemunho comovente. Os primeiros cristãos não estavam preocupados em saber se fulano era ex isso ou ex aquilo.
A igreja atual dá muito mais credibilidade ao passado negro de alguém que se converteu do que aquele que está firme na presença do Senhor, que conheceu o Evangelho, que verdadeiramente aceitou Jesus. Não existia aquela coisa do tipo, venha assistir a reunião de fulano de tal, ex-marginal, drogado e etc. Nada disso, porque para os cristãos mais importante do que um testemunho comovente era ter uma vida de fé obediente a Deus e a sua palavra. E eles acreditavam que Deus era confiável. E por isso eles não tinham medo nenhum receio de entregar a sua própria vida. Porque eles acreditavam no Deus que eles estavam seguindo. Um cristão do século II, em seu testemunho, diz o seguinte: nós não dizemos grandes coisas, nós vivemos grandes coisas. Eu fiz uma observação aqui. A vida cristã daqueles irmãos não era retórica, era prática, ação e obras. Eles não viviam de blá blá blá, eles viviam o Evangelho na sua essência. Eles tinham uma fé aparentemente infantil. Eles obedeciam piamente ao Senhor. Clemente, ele fez uma pergunta numa de suas cartas dizendo o seguinte: quem então teria coragem de não acreditar em Deus? Quem teria coragem de exigir uma explicação de Deus como se Deus fosse um homem? Nós cremos e simplesmente cremos e ponto final. A fé deles não era uma fé que questionava, mas era uma fé que obedecia. Porque eles acreditavam no Senhor, e eles temiam o Senhor, eles sabiam que Deus estava muito acima deles, e que Deus conhecia todas as coisas. E por isso, eles simplesmente obedeciam ao Senhor. Os primeiros cristãos estavam dispostos a sofrer horrores indescritíveis, e até mesmo morrer, em vez de negar a Deus. Isto também chamou a atenção dos romanos, porque os romanos adoravam outros deuses, mas os romanos não estavam dispostos a morrer pelos seus deuses. Mas de repente surgem os cristãos, e os romanos começam a persegui-los, os romanos começam a matar os cristãos, mas eles não negam a sua fé. E por causa dessa fé, muitos romanos também se converteram a Cristo. Os primeiros cristãos sabiam que estavam sujeitos à morte e ao sofrimento, mas mesmo assim, eles acreditavam que o sofrimento deles, a perseguição deles, a morte deles, nada mais era do que uma forma de Deus fazer crescer a sua igreja. Um certo escritor naquela época disse o seguinte, que os cristãos compareceram diante dos juízes romanos com mãos indefesas. Eles não tinham advogados, alguém que pudesse defendê-los, proclamando que não usariam meios humanos para tentar preservar a igreja. Aqueles cristãos, eles não tinham a preocupação que hoje muitos de nós temos. Hoje de manhã nós estávamos conversando, e eu até tentando justificar para os irmãos, e falando sobre, às vezes, algumas situações onde líderes de igreja acabam fazendo certas concessões, no sentido de querer atrair pessoas e querer manter a igreja. Mas aqueles cristãos não tinham essa preocupação. Eles não usavam de meios humanos para tentar preservar a igreja, porque eles confiavam em Deus e acreditavam que Deus era o único que podia proteger a igreja e manter a igreja. Orígenes disse aos romanos o seguinte: quando Deus permite que o tentador nos persiga, sofremos perseguição. Esta era a fé daqueles cristãos. Se Deus permitiu, nós vamos sofrer perseguições. Aí ele diz, e quando Deus quer nos livrar da perseguição, desfrutamos de uma paz maravilhosa. Embora o mundo que nos odeia o tempo todo nos odeie, confiamos na proteção daquele que diz, coragem, eu venci o mundo, e ele verdadeiramente venceu o mundo.
Eu quero terminar esta palavra dizendo para vocês, igreja, que o mundo só prevalece enquanto a igreja permitir que o mundo prevaleça. O mundo não tem poder sobre a igreja. A igreja pertence a Cristo. É de Cristo que vem a nossa vitória. É de Cristo que vem as nossas conquistas. Portanto, se nós confiamos no Senhor, nós podemos dizer, declarar como Paulo falou: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, ou eu posso todas as coisas em todas as situações naquele que me fortalece. Não importa se com perseguição, sem perseguição, não importa se sofrendo ou vivendo bem, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Vou lembrar da coragem do amor, da firmeza em vontade, da fé e devoção, da igreja, do templo de Paulo, de Pedro e João, que enfrentaram a fúria de Roma, mas nunca negaram sua fé de cristã. É um exemplo pra mim, verdadeira lição. Eu queria ter a bravura dos santos em plena arena, enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava, mais ouvia o louvor dos nossos irmãos. Sobre o sangue tombavam nas ruas, chegavam no céu com a vitória nas mãos. É um exemplo pra mim, verdadeira lição. Oh, meu Deus, reaviva tua igreja de novo, faz a chama arder esse povo, como foram os primeiros cristãos. Oh, meu Deus, reaviva tua igreja de novo, faz a chama arder esse povo, começando em meu coração. Eu queria ter a bravura dos santos em plena arena, enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava, mais ouvia o louvor dos nossos irmãos. Sobre o sangue tombavam nas ruas, chegavam no céu com a vitória nas mãos. É um exemplo pra mim, verdadeira lição. Oh, meu Deus,
Deus.